Fala, meu aluno, minha aluna do KNAPS, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar de mais uma protozoose. Então a gente vai falar de uma doença causada por um protozoário. E hoje a gente vai falar de uma doença muito importante, comum até no Brasil, que é a malária. A malária, que é uma doença causada por um esporozoário. Lembra disso, é um protozoário que não possui estrutura locomotora, tá certo? Então, a malária vai ser causada por um esporozoário, e esses esporozoários são do gênero Plasmodium, né? Que são os plasmódios. Então aí a gente tem três principais espécies, que é o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. Vão ter algumas diferenças na malária causada por um, na malária causada por outro, mas a gente vai tratar aqui das características gerais da malária, que não vale muito a gente ficar discutindo aí esses mínimos detalhes de cada uma das espécies. Isso estenderia demais a nossa aula e os vestibulares não cobram isso. Então, mais vale a gente saber o grande ciclo da malária, as coisas em comum que todas essas espécies vão ter no seu ciclo aí que vai causar a doença. Isso já vai dar uma boa base pra gente, vocês já vão conseguir resolver todas as questões de malária que cair no vestibular se vocês estudarem direitinho essa nossa aula, tá certo? Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que a malária ela é transmitida. Então, esse protozoário é transmitido, ele chega ao ser humano através da picada de um mosquito do gênero Anopheles, tá? E aí o que vai acontecer? Esse mosquito vai vir e vai picar o ser humano. Picando o ser humano, ele lança na corrente sanguínea esporos. E esses esporos vão cair na corrente sanguínea e vão parar no fígado. Chegou no fígado, eles vão começar a amadurecer. Eles vão passar por um processo de maturação dentro do fígado. E aí quando está no fígado, está passando por um processo de maturação, esse fígado vai aumentar de tamanho. O fígado aumentando de tamanho, a gente vai ter uma hepatomegalia. Quer dizer, aumento do fígado. Um sinal aí clínico para quem for fazer medicina, né? Já vai ver que é um sinal clínico, a gente vai chamar de hepatomegalia. Então o fígado vai aumentar de tamanho. Quando completar essa maturação, os esporos voltam para a corrente sanguínea. Voltando para a corrente sanguínea, eles vão penetrar nas hemácias. Então, dentro das hemácias, eles vão se reproduzir assexuadamente. Olha que interessante isso. A reprodução dos plasmódios dentro do ser humano é assexuada. Essa reprodução dentro do ser humano sendo assexuada define o ser humano sendo, para o plasmódio, um hospedeiro intermediário. Então o ser humano não é hospedeiro definitivo do plasmódio, ele é um hospedeiro intermediário. Porque a gente define como sendo hospedeiro definitivo aquele no interior do qual o parasita se reproduz sexuadamente. E vocês vão ver que o plasmódio se reproduz sexuadamente no interior do mosquito, não do ser humano. Então o mosquito, que no nosso caso é o vetor, é o transmissor, vai ser o hospedeiro definitivo. O homem vai ser o hospedeiro intermediário. Então essa reprodução assexuada no interior das hemácias vai fazendo com que a hemácia cresça, começa a ficar cheia de protozoários, ela explode. Ela explode, e hemácia explodindo é o que a gente chama de hemólise. Então, esses protozoários dentro das hemácias vão fazer com que elas se rompam, vão fazer com que ocorra a hemólise, e esse ciclo de reprodução no interior da hemácia, levando a hemólise, é o que a gente chama de ciclo eritrocítico, né? Pouco a gente vai ver um esqueminha aí bem legal para vocês entenderem melhor isso. Então o que acontece? Esse ciclo eritrocítico vai fazer com que as hemácias se rompam e liberem de volta os protozoários na corrente sanguínea. No momento dessa ruptura, vão ser liberadas uma série de toxinas. Uma série de toxinas, então, vão cair na corrente sanguínea e vão fazer com que a pessoa tenha febres altíssimas, com tremores. Só que pensa assim, isso só acontece no momento da hemólise. Então as hemácias vão se romper e a pessoa vai ter febre, treme, isso vai passar. E aí esses novos esporos vão caindo
vão entrando de novo nas hemácias e a pessoa não tem febre. Dali uns 3 ou 4 dias acontece hemólise de novo e a pessoa febre, treme, passa. Então a febre na malária ela é uma febre intermitente, que dura em alguns casos 3 dias, em alguns casos 4 dias. Então vocês vão ver falar muito febre terçã ou febre quartã. Essas febres terçã e quartã são referentes ao intervalo de 3 ou 4 dias que esses febrões vão acontecendo e são decorrentes do ciclo eritrocítico, dessa hemólise que vai acontecer quando os esporos vão se reproduzindo no interior das hemácias. Nesse processo de reprodução assexuada, o protozoário pode formar, esse plasmódio pode formar células que a gente chama de gametócitos. E esses gametócitos são as células responsáveis pela reprodução sexuada. Só que lembra, isso não vai acontecer no interior do ser humano. O que vai acontecer é que se esse ser humano for picado por um anófeles, o anófeles vai sugar o sangue. Sugando o sangue, esses gametócitos vão entrar dentro do mosquito. E no interior do tubo digestório do mosquito, eles vão se alojar ali na parede, vão fecundar e vão formar um zigoto. Esse zigoto ali na parede do tubo digestório do mosquito, então a gente teve aí uma fecundação, uma reprodução sexuada. Ele vai se desenvolver ali e vai produzir novos esporos que vão poder infectar outra pessoa, né? Então dá uma olhadinha no esquema resumo que eu fiz aí pra vocês, pra gente entender legal isso aí, ó. A gente tem o anófeles, que é o vetor, então é o transmissor dessa doença. Ele vai picar o ser humano e vai jogar os esporos na corrente sanguínea. Esses esporos na corrente sanguínea vão para o fígado, e ali no fígado vão passar por um processo de maturação que vai levar à hepatomegalia. Saindo do fígado, então, os esporos maduros vão entrar nas hemácias, e ali dentro das hemácias vão se reproduzir assexuadamente. Vão se reproduzir assexuadamente dentro das hemácias, nesse ciclo que a gente chama de eritrocítico. E aí, essa reprodução no ciclo eritrocítico vai levar à hemólise. Essa hemólise faz com que os esporos caiam de novo na corrente sanguínea e, mais uma vez, fígado, hemácia, ciclo eritrocítico, hemólise, esporos no fígado, hemácias, ciclo eritrocítico, hemólise, esporos no fígado, hemácia, ciclo eritrocítico, hemólise. Cada vez que a gente passa aqui na hemólise, essa pessoa vai ter febre alta e tremor. Então essa febre vai ser cíclica, ela vai ser intermitente. E no caso de um anófeles picar esta pessoa, ele vai receber os gametócitos e aí a reprodução sexuada acontece no interior do mosquito. Tá bom? Bom, gente, isso foi um resumão então do ciclo reprodutivo, do ciclo de vida desse plasmódio que causa a malária no ser humano, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e aí a gente se vê em umas próximas aulas para falar mais aí sobre estes reinos simples dos seres vivos. Um abraço e até a próxima. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei para vocês o link para nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.